Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, amigos! Está no ar mais um podcast. Ailson Lino convida. E hoje, especial, vamos fazer uma entrevista internacional, diretamente da cidade do Cairo, em Gizé, no Cairo. Eu vou falar com a arqueologista, antropóloga, doutora em turismo, historiadora e muitas outras coisas. Doutora Ima Elezi, diretamente de Gizé, na cidade do Cairo, no Egito. Olá, doutora Ima, que prazer estar falando com você aqui do Brasil, da Bahia, diretamente aí, você do Tudo Egito, para ótimo, estou trazer muito para feliz que esse estamos juntos. mundão tanta novidade, tanta história, tanta curiosidade. Hoje eu estou muito mais curioso do que qualquer outro entrevistado que já fiz aqui. É um prazer muito grande. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz que estamos juntos hoje. Mando para vocês abraços desde Egito, aqui pertinho das três pirâmides de Gizé. Então, nós aqui estamos muito felizes por ter esse encontro. Obrigada. Pois é, já que você falou que está aí em Gizé, onde ficam as três mais famosas pirâmides do Egito, vamos começar falando delas. Como se chama as três pirâmides? Qual a maior das três? Muito boa pergunta muito importante, verdadeiramente. Gizé tem muitas pirâmides, mas as famosas, as maiores, a de Quéops, Kefrem, Miquerinos. São três pirâmides principais e cada uma das três maiores, de Quéops, Kefrem e Miquerinos, tem três menores. As três menores pirâmides são das princesas, das filhas de cada faraó. Então, nós temos no Egito 97 pirâmides incompletas e umas 60 pirâmides completas. Então, nós temos muitas pirâmides no Egito, mas as famosas de todo, as três de Quéops, Kefrem, Miquerinos. Os Pois é. nomes não são certos, porque os nomes são gregos. Nome de Quéops é Hofu, nome de Kefrem é Ha-Ifra, nome de Miquerinos é Mincaura. Então, são três pirâmides super famosas por ser muito completas, muito altas e a única maravilha das 7 maravilhas antigas do mundo que fica até agora. E nós chamamos elas as três pirâmides de Gizé. Muito bem. A maior pirâmide dessas três que você acaba de citar, qual é a altura dela? Qual é a largura? E quantos blocos tem nelas? E quanto pesa cada um desses blocos? Ótimo. Uma pergunta também muito interessante. Esta pirâmide é a mais alta do mundo inteirinho. 137 metros de altura atualmente. Essa altura chegou a 140,5. Mas por a erosão, perdeu uma parte da ponta. Segundo Heródoto, o famoso historiador grego, falou que a ponta da pirâmide foi feita de ouro e foi roubada, saqueada. Mas nós não achamos papiro que confirma essa informação. Então, a maior de todo é de Quéops. Essa altura, 140 metros. A altura atual, 137 metros, por a parte que falta da ponta. Consiste de 2.300.000 blocos. Peso mediano de cada bloco, 1,5 toneladas. Outro bloco chega a 70 toneladas. Esta é a maior pedra e a mais pesada que tem, que é o teto da Câmara Mortuária de Faraó. Então, ninguém até agora entende como podiam esta pedra tão pesada para colocá-la como teto de uma das câmaras mortuárias do rei que está dentro da pirâmide. Cada lado da pirâmide tem 220 metros aqui na base. Na altura atual, 137 metros. Esta pirâmide de Hofu,
nome certo, que é Quéops, como você sabe. Muito bem. Pelos papiros, pelo que os arqueólogos encontraram, qual é a idade dessas pirâmides? Quando foram construídas? Sim, segundo os papiros que foram achados e muitas informações que conseguimos através de alguns túmulos, e especialmente tudo que está registrado nas paredes, os papiros, porque papiro é um documento muito importante para saber sobre todas as antiguidades egípcias e a vida também social, a vida econômica, política, tudo. Então, esta pirâmide data a quarta dinastia, porque nós temos 30 dinastias reais. E as 30 dinastias reais foram divididos entre Império Antigo, Império Meio, Império Moderno e Era Tardia. Então, as três pirâmides de Gizé data ao ano 2600 a.C., a quarta dinastia. Mas estas três não são as primeiras pirâmides. Nós temos outras pirâmides mais antigas que estas três pirâmides. Quais são elas? E quais as datas dessas? Mais antigas, temos a pirâmide Mdegrau, a pirâmide Saqqara, que foi construída no ano 2800 a.C., a terceira dinastia. Depois desta pirâmide, que é a única de Egito que tem 6 degraus, temos outras duas pirâmides. A pirâmide falsa, ou nós chamamos ela a pirâmide torta. Por que torta? Porque o arquiteto, quando queria chegar de uma forma de pirâmide escalonada ou em degraus para uma forma assim triangular, reta, não sabia fazer. Começou a trabalhar com um ângulo muito aberto, de abaixo para cima. Chegou até a metade da pirâmide e trocou de ângulo, o ângulo mais fechado. Por isso sai como se fosse uma torta. E a história, Pá de Quéops. Nome dele, Senefru. Era a pirâmide de degraus, a segunda, a pirâmide torta, que está em Dashur, e a terceira é a pirâmide vermelha. Mesmo arquiteto que fez a pirâmide torta insistiu de fazer e continuar este projeto de fazer pirâmide triangular. E ele aprendeu da pirâmide torta para fazer outra de ângulo certo e saiu perfeita. E nós chamamos ela a pirâmide vermelha porque está revestida com pedra calcária tira ao cor vermelho claro. Então, temos em Saqqara, a pirâmide torta e a pirâmide vermelha. As duas são de pai de Quéops, o faraó Senefru. Tem Quéops, a pirâmide Quéops, a pirâmide Kefrem, a pirâmide de Miquerinos e outras muito mais. Mas não todas as pirâmides são da mesma altura, nem de grandeza igual como as três de Gizé, de Quéops, Kefrem e Miquerinos. Uma coisa que sempre causa polêmica, discussão, dúvidas, é exatamente qual foi a tecnologia que foi usada para criar essas pirâmides a 2800 antes de Cristo. Teve alguma ajuda, vamos dizer assim, de outros astros, de outros seres, enfim, qual de fato foi a tecnologia usada para construir essas pirâmides? Muito bom. Eu sei que o mundo inteirinho fica surpreendido, fica maluco, não sabe como a pirâmide foi construída no 2600 a.C. com essa tecnologia tão avançada. Eu sempre falo, meus antepassados ainda foram, mas com muitos segredos. Nós temos baixo terra, baixo areia, muitos segredos ainda. O que está descoberto das antiguidades egípcias são só 30% de tudo que está abaixo da área de deserto, no Saara, porque Egito é todo Saara, como você sabe. Então, existem muitos papiros, ainda não apareceram, para falar sobre como foi construídas as pirâmides. Mas nós temos muitas teorias, lógicas e ilógicas. Existe uma teoria que fala que a pirâmide foi construída por extraterrestres. E muita gente está convencida. Por que falam isso?
porque não acharam ainda os instrumentos que foram usados para fazer estas pirâmides. E, ao mesmo tempo, não acharam papiro ainda que está escrito como foi construída a pirâmide. Mas nós não achamos nenhum papiro que fala sobre extraterrestres. Não, nada. Mas nós, os egípcios, pensamos na teoria que com o amor e fé para Deus, você faz muita coisa. E por isso eles, como trabalharam para o faraó, que foi Deus para nós, então eles estavam muito convencidos por trabalho tão duro que estavam fazendo. E o faraó de Egito dava para eles comidas, bebidas, tudo que precisa para trabalhar. Cuidou muito deles. Mas eu quero falar para você uma coisa. Nós pensamos, os egípcios, que construíamos as pirâmides através das rampas de barro. O barro de Nilo, o Nilo tinha muita inundação antigamente, O Rio bastante. Nilo que você E se jogou refere. para fora Rio o Nilo. barro. O Nilo para nós é a vida. É o Rio O Nilo. rio mais comprido do mundo inteirinho. Não temos outro rio. Sim, chama o Nilo. Então, eles usaram todo o barro do Nilo. No espanhol chama limo. E um barro preto assim, eles usam para fazer como uma rampa. Para levar as pedras com troncos de árvores, com cordas feitas da casca de papiros muito fortes. Muita gente estava trabalhando neste 3 meses cada ano. 3 meses só, porque hundido por água. E não podiam cultivar. Eles aproveitaram, e nesse tempo que não tinham trabalho, para aproveitar e ganhar bem e continuar a trabalhar. Então, eles usaram barcos para mover as pedras de longe, de Assuã, granito. Pedra calcária, no mesmo local de Gizé, temos muitas pedreiras, e de lá cortaram as pedras e levaram tudo através das rampas com troncos de árvores e animais como vacas, touros, para agarrar para em cima e outros para empurrar, colocando uma pedra em cima da outra, uma em cima da outra. Cada vez que queriam altura mais, colocaram mais barro para poder chegar para a ponta em cima de tudo. E quando acabaram, tinham que fazer ao contrário, cobertura de em cima para baixo. Toda a pirâmide, cartuchos, alfabeto hieróglifo, orações para Deus, mas por o passo do tempo e as tormentas de areia, porque nossas tormentas têm muitas pedras cristalinas e por isso fez dano para as pirâmides. E existe ainda só uma pirâmide das 3 que tem a parte da cobertura na ponta, a pirâmide de Kefrem, filho de Queops. E isso, apesar de tormentas e de ar e de tempo, com esta parte da cobertura original da segunda pirâmide de Kefrem. Então, a teoria que fala extraterrestres é uma teoria. A teoria que fala que a pirâmide foi construída por a magia, que usaram textos mágicos e colocaram a pedra em cima de Peró, e Papiro tinha que voar, igual como o tapete de Aladino, para fazer esta pirâmide. Outra teoria. A pirâmide foi construída para a psicologia e outra teoria. Mas os egípcios pensam de jeito diferente. Que nós que fazemos as pirâmides, os templos, os túmulos, por amor, por respeito para o faraó, então fazemos tudo com carinho. E ele cuidou os egípcios, dando para eles de tudo. Comida, bebida, doces, as pertinentes da esfinge, locais como condomínio. Baixo, os arqueólogos estudaram lá com máquinas muito modernas e acharam lá casas bem de tamanho um igual como outro para que os trabalhadores que fazem as pirâmides moram, dormem. E achamos lá toneladas de espinhos de peixe, ossos de patos, ossos de ganso, crânios de touros e vacas. Dizer que Faraó mandou para eles toda a comida para que podem continuar a trabalhar e para mandar comida para suas casas. Antigamente não existia moedas, mas existia tipo de trueque. Quer dizer, eu dou para você uma coisa, você me dá outra. O faraó dá farinha para fazer comida, dá pato, ganso, carne, para poder manter todas as pessoas que estão trabalhando. Isso. Achamos também outra coisa muito interessante. De que assim, e na sombra dela, existe um cemitério grande para os trabalhadores que faziam as pirâmides de Gizé. Quer dizer que o faraó
agradecia eles, agradou eles na vida e depois da morte também ter túmulos pertinho do cemitério faraônico de Quéops e Efrem e Miquerinos. Olha só, gente, quanta história bonita, quanta descoberta aqui nesse podcast especial, diretamente com a doutora Ima Elici, lá do Egito, em Gizé, na cidade do Cairo. Então, qual é a sua teoria sobre as pirâmides do Egito? Tantas teorias aqui que a doutora Ima nos trouxe, né? Qual é a tua teoria? Eu quero pedir desculpas a todos vocês, porque eu estou falando da Bahia, do Brasil, e a doutora Ima está lá no Egito. E a internet, às vezes, dá aí uma queda e há uma falha nessa comunicação. Eu peço desculpas a vocês, mas está muito interessante. Doutora Ima, já que estamos falando de faraós, de tanta coisa bonita da história do Egito, os faraós mais famosos, essas múmias hoje já estão aqui no Museu das Civilizações. Apenas Tutankhamon está lá no parque. Por que isso? Por que ele não veio ainda para o Museu das Civilizações como os outros reis, rainhas e faraós? Ótimo. Agora, você falou sobre o Museu da Civilização, ou das civilizações, que chamamos ele de mesmo jeito. Nós temos as múmias famosas, 20 múmias dos mais importantes faraós. Estavam primeiro no Vale dos Reis. Achamos isto num esconderijo em Luxor, 2 esconderijos. Por quê? Porque na época faraônica mesmo existia roubo, saqueio, existia bastante confusão, porque não existe país que fica sempre forte politicamente, economicamente. Existe ups and downs, como falam os americanos. Quer dizer, um pouco forte, um pouco fraco. E por isso os sacerdotes tinham que levar todas as múmias para colocar num poço muito profundo, longe de todos os saqueadores e os conquistadores que vieram para o Egito. Mas nós descobrimos tudo isso e levamos múmias para o Museu Antigo de Tahrir, ou Museu de Cairo. Mas verdadeiramente as múmias estavam colocadas de jeito não foi conveniente, porque o Museu Antigo é sala suficiente para colocar as múmias de jeito muito atrativo. Por isso tinham que construir o Museu das Civilizações. Porque temos muitos museus, visual. Nós temos o Museu do Cairo, temos o Museu de Civilizações, e temos o Grande Museu de Egito, que ainda não está inaugurado oficialmente, está inaugurado parcialmente. Me vou perguntar por que muitos museus, Iman? Porque cada dia temos mais descobertas. Descobrimos muitos sarcófagos, muitas múmias, muitas antiguidades. E por isso não existe museu suficiente para tudo que tem Egito. O Egito está cheio de antiguidades, mais que tudo baixo areia, baixo terra. Então, decidiram o Ministério de Turismo e Antiguidades a levar as múmias do Museu Antigo para o Museu da Civilização. Dedicaram uma sala, um andar inteiro para baixo deste museu para colocar as múmias de Eu jeito estive aí muito nesse interessante museu com e você, hein? muito bem colocado. Então, cada múmia tem distância entre uma outra, sim? E Estivemos você juntos aí veio na cidade do comigo, Cairo, lembra nesse que você museu. viu todas as múmias lá? Cada faraó tem sua história escrita. Agora está o Museu de Civilização. Levaram ele num evento de Museu de Cairo para o Museu de Civilização. Mas estão colocados de jeito mais que excelente, verdadeiramente, de uma maneira, as luzes de jeito muito atrativo, a informação que está escrita sobre cada múmia foi achada com ela rosas e flores, está colocando essas rosas porque despedimos a nossos faraós e qualquer pessoa que more com rosas e também com flores. Sarcófago de cada múmia está colocado, as jarras onde colocaram as vísceras colocadas. Então esse museu de civilização é muito moderno, muita tecnologia muito avançada, tem luzes, tem ar-condicionado, que está não só as múmias, porque tem 2 andares, andar de abaixo as múmias, que são 20, em cima, todas as antiguidades, desde pré-dinástico até contemporâneo. Museu fantástico, pessoal. E espero que venham para o Egito, assim, para visitar com nossa agência de turismo, que organizamos
para os brasileiros, para o mundo inteirinho, vendo este museu tão interessante das civilizações. Então, temos Beleza. 3 museus: do Cairo, É. Museu da Civilização e o Grande Museu do Mundo, no mundo inteiro, GEM, que vamos inaugurar dentro de poucos meses. Então vamos instigar o povo brasileiro e o mundo inteiro com perguntas sobre as múmias. Você falou na questão de abrir e retirar as vísceras para fazer a mumificação. Como era feita essa técnica? O que é que está escrito? Como foi feita essa técnica de mumificar, de tirar as vísceras, de tirar o cérebro, enfim. E também, quantas pessoas, normalmente, quantos servidores cada faraó levava para o seu túmulo quando morria? Ótimo, é uma pergunta muito importante, porque como a perder é segredo construí-la, a mumificação ainda é segredo, porque perdemos muitas coisas quando queimaram a Biblioteca de Alexandria. Na Biblioteca de Alexandria existia bastante papiros e livros que falaram sobre todo tipo de ciências, incluso também este processo da mumificação. Mas quando existe confusão de conquista contra outra, romana contra grega, ptolomaica no Egito, queimaram muita coisa. A cidade de Alexandria foi centro cultural bastante importante no Mediterrâneo e tinha esta maior biblioteca do mundo que com esse incêndio da biblioteca perdemos muito sobre esse segredo, saber, segredo da mumificação. Mas agora, como fazer a mumificação? Segundo os estudos que fazemos, poucos papiros que achamos e os produtos que achamos dentro dos túmulos, sabemos que quando se morre o rei, porque esse processo foi muito caro, pessoal, o que fez mumificar ia fazer a gente de classe alta, pessoas que têm dinheiro, o faraó, sacerdote, ministro, nobres, que têm bastante poder para poder fazer isto. Então, gente vinha de Alexandria, de um lugar que se chama Natron, que tem lago grande, que tem sal. Essa sal é de muita boa qualidade, sal, que levam em cima de burros, das costas de burros, em canastos enormes, tecido de algodão muito suave, que às vezes chega uma mortalha a 4.000 metros de comprido, levando todos os produtos naturais desde Mediterrâneo, caminhando dias para chegar para aqui no norte, em Memphis. E começam lá em workshops dedicados em Saqqara, em Memphis, em Gizeh, para fazer a mumificação. Como fazer a mumificação? Eles tinham que preparar um templo funerário dedicado para a mumificação, colocando a múmia em cima de uma cama feita de pedra, colocando a múmia, começa o mumificador, um sacerdote que veste a máscara de chacal de Anubis, como um cachorro preto, dedicado, estudado como médico sacerdote, abre uma parte de estômago, tirando os intestinos, o fígado, os pulmões, estômago e também os intestinos. Intestinos, estômago, pulmões e fígado. Se coloca em 4 jarras de alabastro, chamam os vasos canóbicos ou as jarras canóbicas. Alabastros E são o cérebro pedras. tinha que tirar através da nariz. Eles com um instrumento assim, entra, tira fora. E o coração, isso fica na múmia, mas tem que fazer cerimônia muito importante. Tiram o coração para fora e tem que pesar o coração numa balança, chama a balança da justiça. E num lado da balança colocam a pena da justiça de um avestruz. E uma estátua de ouro que tem uma pena em cima da sua cabeça. A estátua da deusa Maat, a deusa da justiça e verdade. E no outro lado da balança colocam o coração da múmia de defunto. Se vê a estátua e a pena mais que o coração, quer dizer que ele foi uma gente muito boa. Ele não fez muitos pecados. Ele tem coração muito limpo, não é pisado. E neste caso, deixam o coração na múmia de novo, depois de colocar a mulher no coração e um escaravelho azul, símbolo de boa sorte e da fortuna. Mas se ao contrário, o coração pesa mais, quer dizer que ele tem bastante pecados, joga no coração para Ham-Ham. Que é Ham-Ham? Deus digo, Deus dilo, que come o coração, porque o faraó não foi boa gente. Então, o que fica no coração, na múmia? O coração, o que mais? Os rins.
Deixaram os rins porque falam que os rins, quando fica na múmia, nunca quebra a coluna vertebral. Fica muito forte. Não fica quebrado para nada. Então, o que mais? Então, coloca na múmia depois banheira cheia de essências naturais, lotos, papiros, jasmim, oud, mirra e mistura de rosas 40 dias no templo onde fazem este processo. Por quê? As essências deixam a pele muito suave, ao mesmo tempo deixam a pele cristalina e cheiro fantástico. Depois colocam muita sal dentro da múmia uns 30 dias. A duração da mumificação foram 70 dias num templo funerário dedicado para a mumificação. Depois disso, têm que tirar o restante da sal, porque eles queriam que o cadáver fique muito seco. Então, não tem nada de líquido, nada de água, nada de sangue. Depois, têm que fechar o estômago, colocando a múmia dentro de uma mortalha de algodão da melhor qualidade que pode imaginar, suave demais, 4.000 metros, e cada vez que fazem assim, colocam cebola moída, pimenta preta moída e alho moído. Esses 3 produtos naturais protegem a múmia das bactérias. Por isso, quando uma vai se casar, se prepara suas coisas, compra tapetes, nós sempre falamos, coloca por dentro granos de pimenta preta. Por quê? Fica o tapete sem nada de bactéria. Não se pode aproximar dessas coisas. E tradição faraônica que ainda usamos. Na pimenta preta, com cebola, com alho, protege a múmia perfeitamente, não insectos entram dentro da múmia. Acaba a mortalha, tem que colocar uma máscara em cima da cabeça, 11 kg de ouro, como Tutankhamon. Luvas de ouro em cima dos dedos, das mãos, dos dedos dos pés. Por quê? Olha, veja o meu dedo. Qualquer dedo tem mais que um osso. 1, 2, 3 ossos. E são fracos, pequeninos. Aqui, as luvas de ouro que se coloca em cima dos dedos dessa pessoa é proteger para que o osso não saia do seu local. Mas, infelizmente, os saqueadores que entraram nos túmulos roubaram tudo que estava. A máscara, os dedos de ouro, as luvas que estavam em cima dos dedos e muitas outras coisas. Mas depois, colocam a múmia dentro de 4 sarcófagos. Tendo 3 menores. Um de pedra, 2 de madeira com cobertura de ouro, um dentro de outro, e o pequeno 110 kg de ouro. E depois levam a múmia para o templo, fazendo orações em todo outro templo mortuário, então, e assim depois fazer esta cerimônia de abertura da boca, que tinham que abrir a boca para falar, abrir os olhos para ver, tocar os dedos da mão para poder tocar de novo, abrir os ouvidos para poder escutar, quer dizer ativar os 5 sentidos da múmia, para que quando ele recebe a outra vida, chega para a outra vida, já pode falar, pode olhar, pode ouvir tudo que você tocar. Então, uma técnica faraônica antiga. Isso que podemos saber até agora sobre a mumificação. Muito bem, muito bem. Muito bacana essa sua explicação elucidadora, uma descoberta muito grande e a galera está gostando. Doutora Ima, vamos parar um pouco com o faraó e vamos para os deuses egípcios, depois a gente volta aos faraós. O Sete, irmão do Osíris, que se casou com Ísis, e por conta dessa inveja, ele acaba matando o seu irmão Osíris, cortando o seu corpo em 14 pedaços, e depois a Ísis consegue encontrar e trazer para a cidade onde foi construído o templo da Ísis. E o coração, dentre os 14 pedaços, me parece que ele levou para o central, tentando juntar as cidades do Egito. Me conta com detalhe essa história, por favor. Ótimo. Olha, você está falando de assuntos muito importantes e muito interessantes. Agradeço a você muito. Obrigada por essa pergunta tão linda. Você sabe que a cultura de povo, sua civilização e sua cultura é muito importante, porque a mitologia, então as lendas, também é parte da cultura do povo egípcio. E através disto podíamos saber muita coisa sobre a vida social, a vida econômica, a vida política, religiosa. Porque havia
muitas lendas, e uma das mais importantes lendas e mais famosas é a história de Ísis e Osíris e Set. O que passou? E uma história muito importante. Vamos saber o que aconteceu com Ísis e Osíris. Segundo a filosofia egípcia, que o mundo todo foi água. O Egito estava coberta completamente por água. E um deus chama Atom. É diferente que Aton. Atom com M no final. Ele é um tipo de, como garça, um tipo de passarinho. Ele criou o mesmo de seu mesmo. E ele estava voando em cima de água. E ele cansou muito. Colocou as pernas dele na água. E com o movimento das asas dele, a água foi para baixo. E formou os rios. Também formou oceanos, o mar. E a terra saiu por abaixo das pernas dele. E dele mesmo criou 4 filhos. A terra e o céu. Os dois se casaram. A umidade e o fogo. Os dois se casaram. Desses 4 deuses, tinham outros 10 filhos, cada casal. Aqui Ísis e Osíris, e Set e Neftis. Verdadeiramente todos são irmãos. Se casou Neftis com Set. E se casou Ísis com Osíris. Set representa a energia. Não tinha amor para seu irmão Osíris, que todo mundo amou. O povo egípcio adorou Osíris, porque representa a bondade. Que falam que na lenda, que quando ele caminhava, as rosas abriram. As flores se abriram, tudo com cheiro maravilhoso. O cor verde fica muito verde, o Nilo feliz. Os passarinhos se amam. Mas quando o Set passa, as tormentas começam. O deserto cobre tudo. Tudo negativo, nada de luz, tudo escuro. Ele, Set, sempre tinha muito ódio para seu irmão e não estava amando ele para nada. E fez uma festa grande e convidou Osíris para dormir dentro de um sarcófago, tipo brincando. Eu tenho um sarcófago de ouro com turquesa, com lapislázuli, muito lindo. A pessoa que dorme dentro do sarcófago esteja tamanho certo para ele. Se pode tombar, dormir dentro, eu vou dar ele esse sarcófago de presente. Então, Osíris nunca imaginou que seu irmão podia fazer isso com ele, porque ele tinha muita boa fé sempre. E que todo mundo que foi convidado nesta festa, que dormiram no sarcófago, foram gordos, baixinhos, ninguém dormiu dentro desse sarcófago que seja tamanho justo, menos Osíris. E ele convidou seu irmão a dormir dentro. E quando dormiu, fechou o sarcófago com cravos e jogou o sarcófago na água. A água levou o sarcófago muito longe. E Ísis, como é a deusa de magia, esposa de Osíris, que ela ama muito a Osíris, seu marido, pesquisou o sarcófago em cada lado e achou. E quando achou o sarcófago, levou de novo e colocou no margem do Nilo o túmulo de Abidos, o templo grande, que tem um poço cheio de água que ninguém até agora sabe de onde vem essa água. E ela voltou para levar o cadáver do seu marido para colocar no túmulo tão longe que ela fez. E achou uma coisa muito feia. Ela achou que o corpo de seu marido cortado em pedaços. E Set estava vigilando ela. E levou o cadáver, cortou em 42 partes e jogou todas as partes na água do Nilo. E estava chorando, cheirando. E essas lágrimas de fidelidade e amor aumentou a água do Nilo e fez este rio tão grande que está até agora. Para isso, tudo água. Nós não temos chuva quase, mas a água do Nilo e a vida para nós é sempre a lenda fala que as lágrimas de amor de Ísis, ela que formou este rio para nos ajudar a viver toda a vida. Então ela achou 41 partes de cadáver de seu marido, menos uma parte só. O membro sexual de seu marido comeu o bagre. E por isso, até agora, o bagre não é peixe que o egípcio gosta de comer. Não sabemos, claro, as pessoas que não são acadêmicas não entendem porquê, mas ou não sabem exatamente que isso está relacionado com a mitologia de Ísis e Osíris e Set. Mas ela, por sua fertilidade, dormiu por cima da parte que falta e se converteu a uma águia, e dando para ele a vida, e ficou grávida por Horus, o falcão, seu filho de Ísis e Osíris. Osíris voltou à vida uns minutos só e falou com ela que ele não pode ficar mais na terra, porque está triste por o que fez seu irmão Set e preferia ficar no céu. E consideramos ele
segundo a lenda egípcia, que ele é Deus de paraíso. Ficou em cima. O filho pequeno Horus, o falcão, ele tinha que vingar para seu pai, para que volta de novo a justiça para a vida. Cresceu, entrou em uma guerra contra seu tio, que representa o negativo, a energia negativa. E a luta foi muito grande. E nesta luta, Horus estava usando flechas, armas, contra seu tio. E o tio tirou a flecha no olho de Horus e caiu no chão. Esse olho, que está em cada lado no Egito, no avião, no Egito como um amuleto bastante importante, para nós se considera amuleto que protege de mal olhado da energia negativa. Sacrifício de parte de Horus para proteger o mundo da energia negativa. Então, de todo jeito, e nesta guerra nunca morreu Set, nem morreu Horus. Queria falar para nós que sempre existe o paralelo, o negativo e o positivo. A luta entre os dois nunca vai acabar. Mas no final, num templo tão famoso, tão importante, que visitamos juntos quando você estava conosco no Egito, o templo de Edfu, se vê a energia negativa, Set, se disfarça em forma de um porco. E quem está em cima de porco, Horus, quer dizer a filosofia de que o negativo existe, mas quem souber no final e quem ganha sempre é o positivo. E por isso está colocando a imagem de Horus em cima de Set. De todas maneiras, esta mitologia ou lenda está registrada nas paredes do templo de Edfu e para nós, uma parte da nossa cultura faraônica egípcia. Aprendo muito deste templo. Quando vejo esta teoria, ou esta mitologia, perdão, esta lenda, falando para mim, nunca senti desesperada. No final, apesar da luta, e sofrer, e correr, fazer de tudo, no final, o positivo é que sempre ganha o negativo. E a verdade volta, e a justiça sempre está na vida. Que legal, olha só que história linda dos deuses egípcios. E agora a doutora Ima, eu estou falando com a doutora Ima Elessi, ela está na cidade de Gizé, no Cairo, lá no Egito, diretamente aqui para o nosso podcast. Aí o Som Lindo convida, especialmente para você que nos acompanha, para você que aí nos dá essa audiência extraordinária. Agora, doutora Ima, vamos deixar um pouco aí a história da Isis, linda, maravilhosa, extraordinária. Vamos voltar lá para os faraós, né? Dentre os faraós mais importantes, as pessoas falam sempre em Tutankhamon. Mas por que ele é o faraó mais importante? Ele só viveu 19 anos, né? E se tornou o faraó mais importante, o mais conhecido. Isso é verdade? Por quê? Muito bom. Olha, cada faraó tem sua importância. Cada faraó é mais importante que outro, mas temos também, por exemplo, no Império Antigo temos faraós muito famosos, no Império Médio temos faraós muito importantes, no Império também Novo. Mas o faraó que sempre chama atenção é o famoso Ramsés II. Por quê? Ele deixou muitas obras importantes no Egito, como o Templo de Karnak, que tem a sala colunata, a maior do mundo. Nós chamamos ela a Floresta de Pedra. 104 colunas, e cada coluna de altura 21 metros. Cabe a cabetel, a coroa da coluna, para 50 homens de pé em cima, dessa parte de em cima. Abaixo, se lembra quando fazemos um círculo assim ao redor da base da coluna, pedi de vocês que fazem 13 pessoas com as mãos agarradas, abertas, para poder fechar a base de uma coluna, fazer um círculo ao redor de uma coluna. Imagina a grandeza. Sendo 34 colunas desse tamanho e uma obra espetacular, oferenda de parte de ele, de Ramsés II, e seu pai Seti I, para o deus Amon-Ra. Amon-Ra, o sol, o deus chefe, o mais importante deus para os egípcios antigamente, porque havia antigamente muitos deuses. Esse faraó viveu 99 anos, governou 67 anos, tinha família bastante grande, Ramsés II, muitas obras de Abu Simbel, 2 templos. De parte de ele para sua esposa também dava para ela um templo, chama Templo de Nefertari, ou de Abu Simbel, presente de parte de ele para ela. E templo de ele mesmo, a altura deste Abu Simbel, 30 metros de altura. 4 estátuas ficaram em cada estátua deste templo,
8 anos trabalhando. Imagina, vocês 32 anos só fazendo a entrada do templo. Então, toda a sua vida, protegendo as fronteiras egípcias, educando os inimigos de Egito para não conquistar minha terra, melhorando a economia egípcia, mesmo tempo fazendo templos, obeliscos em cada lado. O obelisco famoso que está na Praça Concórdia, na França, é o nosso obelisco de Ramsés II, que tem 3.000 anos de antiguidade, mas foi um presente de parte de um rei, chama Muhammad Ali, que queria agradar a França e fazer relações diplomáticas com ela, e dava para eles este obelisco que está na Concórdia, na França, Paris, é de Ramsés II, que estava na entrada do templo. Quando visitamos o templo de Luxor, temos 2 obeliscos. Um já não existe, está na França, e outro que está ainda em seu lugar. Se fala que o rei de Egito queria dar para os 2 obeliscos de Ramsés, mas o falou, é muito bizarro, é muito difícil levar este obelisco e colocar ele lá na praça. Isto difícil, não sabemos como os faraós podiam fazer isso com esta facilidade. De todo jeito, Ramsés II e um dos mais importantes faraós de Egito, temos outro, nós chamamos ele, os historiadores chamam ele Napoleão Bonaparte, na época faraó, o faraó Tutmosis III nunca perdeu uma guerra. Ele entrou todas as guerras, 16 guerras protegendo as fronteiras egípcias contra os núbios, contra os líbios, contra os hititas, em norte e sul, e ninguém podia entrar e ocupar minha terra, nem perdeu nenhuma das guerras, melhorou a economia egípcia, fez o primeiro zoológico na história, registrado no templo de Karnak, passarinhos, animais, importou muitos animais de fora de Egito, muitas plantas, então foi um faraó super importante. Temos uma rainha também, temos Hatshepsut, a mulher que mostrou para o mundo inteiro, se pode melhorar tudo. Hatshepsut Então, economia, paz. A rainha Hatshepsut tem um templo fantástico em Luxor, pertinho de Vale dos Reis. mas essa O templo desculpa, de 3 desculpa, andares, essa rainha, templo desculpa, de Elder El Bahari. essa E rainha temos Hatshepsut, muito mais faraós ela que Ops, foi, um grande faraó também. ela foi uma rainha que se sobrepôs ao rei e acabou ficando mais famosa. Me parece que dentre as múmias, essa rainha tem uma história bastante inusitada, né? A Hatshepsut. Conta a história dela. Hatshepsut, verdadeiramente, é meu ídolo na vida. Eu aprendo muito dela, apesar da dificuldade de governar, porque ela foi filha de um faraó, irmã e esposa de um faraó, madrastra de um faraó. Ela é filha do faraó Tutmosis I, irmã e esposa de Tutmosis II, porque existia casos de que se casam entre eles antigamente. Se casa a rainha ou o rei com sua irmã para continuar governando na mesma dia. Então, Hatshepsut tinha um filhote, que é filho de seu marido, porque seu marido se casou com outra mulher para poder ter um filho para o trono, porque ela só tinha filhas. E foi muito importante ter homem para o trono. Mas ela cuidou desse menino até que cresceu. Mas ela governou por quê? Foi menino de 9 anos. E ela falou, não posso deixar um menino desta idade ser faraó de Egito. Por quê? Isso também, para ela, foi difícil deixar o país os sacerdotes governar. Ela que governou, ela melhorou as relações econômicas, ela fez exportação e importação com Somália, o país que está sofrendo agora de fome, foi um país muito forte economicamente. A África Negra é muito rica, pessoal. Tem muito ouro, tem muito diamante, ainda matéria-prima. Não tem tecnologia, mas tem bastante tesouros, bastante riqueza. Por isso, muitos países atualmente querem ficar lá para poder aproveitar dessas matérias-primas, como diamante, como ouro e outro mais. Então, de todo jeito, ela, com suas relações diplomáticas, não mandou o exército egípcio para fazer guerra para nada. Ela levou muitos, ou dava para os militares egípcios, muitos presentes e produtos egípcios para entregar à rainha de Somália. E a rainha de Somália mandou para nós madeira. Egito muito fraca de madeira. Por quê? Nós temos deserto, Sahara. Não temos nada de chuva. A chuva no Egito, 2 vezes no ano. E cada ano, ou cada vez 5 minutos. País seco.
Então, o Nilo para nós é a vida. E através do Nilo podemos ver, chegando para o Mar Vermelho, chegando para outras cidades, para o sul de Egito, levando produtos de um lado para outro, do norte para o sul. Os egípcios tinham navios enormes de cedro. Claro, porque importamos cedro do Líbano, ébano da Somália. Chegaram para o Mar Vermelho e deram muitos produtos egípcios, como essências egípcias, como joias egípcias, também como tapetes egípcios, que o Egito é muito famoso por esses algodão egípcio. E só queriam de lá, mais que tudo, a madeira. E também outros mais produtos e frutas, a jaca que vocês têm no Brasil. A África Negra tem bastante jaca. E nós estamos importando bastante coisa de lá que não tínhamos aqui. Então, seja passarinhos, seja avestruz, porque avestruz é de África Negra. E a gente estava importando leões, importamos de eles também. Então, de todo jeito, a relação que fez Hatshepsut com a África e com a foram excelentes. Foi uma mulher que chamam ela, os modernos agora, Margaret Thatcher. Mas ela é muito mais antiga que Margaret Thatcher. Então, ela fez muitas coisas e muito mais famosa que Margaret Thatcher na época faraônica. Então, de todo jeito, Hatshepsut tem um templo fantástico que foi feito por seu arquiteto Amor Segredo, Senmut, que provavelmente se casaram os dois sem que ninguém sabe, porque ela foi de classe alta, ela foi família real, e ele foi de classe meia. Quer dizer que não se pode casar a rainha, filha de faraó, irmã de faraó, esposa de faraó, antes de, claro, depois da morte de seu marido, não se pode casar-se com um de classe baixa ou classe meia, impossível, porque as famílias reais têm sempre tradições até agora, por certo. Então, e por isso ele fez um templo fantástico que se chama Alder el-Bahri, que mostra ela vestindo uniforme egípcio, a saia e também o lenço em cima da cabeça dela, também o colar enorme, os amuletos, os cartuchos dela, igual como qualquer faraó. Ela não foi mulher macho, não. Ela vestiu igual como todos os faraós, a uniforme tradicional. Por quê? Porque ela foi rainha. Então, tem que mostrar que ela, igual como qualquer faraó, veste o mesmo estilo, o mesmo jeito. E a múmia dela está no Museu das Civilizações e foi uma rainha de classe A, verdadeiramente inteligente, fez tudo de bom, de economia, de política, para a minha terra egípcia. Maravilha, maravilha. Eu estou aqui conversando com a doutora Ima Elessi, que está falando conosco diretamente de Gizé, na cidade do Cairo, no Egito, especialmente para o nosso podcast. Ailson Lino convida. Doutora Ima, estamos chegando ao final já aqui da nossa entrevista. Infelizmente, o tempo voa com uma rapidez extraordinária. Mas eu quero falar para os brasileiros agora quais as facilidades que eles têm para ir para o Egito. Utilizar até aí do seu conhecimento, da sua agência, que não é difícil e nem é muito caro ir para o Egito. Como podemos falar que as pessoas podem e devem ir conhecer a cultura egípcia através da doutora Ima Elessi? Olha, você sabe que estou casada com um brasileiro de São Paulo. Eu tenho residência em Brasil também e falta pouco para ser brasileira igual, porque já falta pouquinho para ter a nacionalidade brasileira. Honra para mim, verdadeiramente. Eu amo o Brasil, adoro. E eu e meu marido, minha família toda, meu filho que é diretor de nossa tour operadora, chama Luz of Egypt, de novo, Luz of Egypt. Então, recebemos principalmente brasileiros dedicados para o Brasil. Temos Pix, então temos tudo que facilita para o brasileiro pagar com reais e parcelamos também. Então, estou recebendo um grupo grande em setembro, outro no março, outro em dezembro. Então, e a parte disso, temos individuais. Qual é o valor Recebemos do a partir de real com uma pessoa relação à sozinha, moeda do chama tour Egito? privado, ou um grupo inteiro. Então, fazemos de tudo. Então, em libra egípcia, real em relação a uma libra, real ou libras. Por certo, 8, Egito muito barato. Em comparação com o Brasil, 8 libras nós egípcias, aqui somos real. baratos que o Brasil. O dólar compra 47 libras. Por isso o brasileiro aqui, ele gosta de Egito, muito seguro o país. Segundo, muito barato o país, se come muito bom, se faz shopping maravilhoso, de melhor algodão do mundo, das joias, das essências, baratíssimo.
Os pacotes para Egito não são caros, igual como Europa, ou igual como Estados Unidos. Eu recebo muitos brasileiros através de Luz of Egypt VIB. Então, VIB, que está no Instagram, e também nosso site, igual, nosso site. Ok, então vocês brasileiros que tiverem interesse de ir para o Egito através da doutora Ima Elessi e tiver com dificuldade de falar com ela, através do nosso podcast, se comunica conosco, que a gente faz essa ponte para que vocês vão conhecer essas maravilhas egípcias. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero dar um recado antes para você que pretende comprar um carro 0 quilômetro e não sabe que caminho tomar, nem como procurar, nem com quem falar. Agora esse problema acabou. O Consórcio Nacional Chevrolet está possibilitando todo brasileiro a comprar o seu carro em longas parcelas que cabem direitinho no orçamento de cada um de vocês, sem juros, sem burocracia, sem entrada. É procurar uma concessionária Chevrolet aqui na Bahia, o grupo New Chase, como também no Ceará e no Pará. Vocês podem fazer o seu consórcio diretamente da fábrica através do grupo New Chase. Não tem juros. Você escolhe a forma de pagar, tudo com no máximo 96 meses, sem juros, sem entrada, sem burocracia. Se você já tem um carro e quer trocar esse carro por um mais novo ou até por um 0 quilômetro, poderá também usar o sistema consórcio da Chevrolet. Esse seu carro usado entra como lance no todo ou em parte. A outra parte eu te devolvo em dinheiro como troco. E como se tudo isso não bastasse, você também vai concorrer toda semana a um prêmio em dinheiro de R$ 25 mil. Consórcio Chevrolet está fazendo de tudo para você ter o seu carro ou também fazer o seu pé de meia poupando num consórcio para o futuro. Consórcio Chevrolet, trazendo o futuro para o aqui, agora. Pois é, doutora Ima, eu quero te agradecer imensamente a sua participação. Uma hora foi rápida. Quero te convidar para participar de uma outra oportunidade, uma outra entrevista, porque uma hora é muito pouco. Agradecer imensamente essa sua disposição de nos atender. Muito obrigado e até o próximo podcast com você. Eu quero aqui de novo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Pois é, galera. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Ailson Lino convida hoje, especialmente com a doutora Ima Elessi, diretamente do Cairo, em Gizé, no Egito, para você. Muito obrigado, hein? Até o próximo, bem próximo. Tchau. Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.